Raquel Harris entrou de forma discreta no edifício moderno da Pinnacle Marketing Solutions, no centro de Chicago. Era uma manhã de sexta-feira fria e cinzenta, o céu coberto por nuvens espessas que pareciam pesar sobre os seus ombros. O ambiente brilhava com paredes de vidro limpas, móveis luxuosos, e um ar de sofisticação que impressionava qualquer visitante. Mas para Raquel, aquele lugar parecia mais uma gaiola de cristal, bonita por fora, sufocante por dentro. Um espaço onde ela se sentia sempre à beira de ser esmagada por olhares de desprezo e julgamentos silenciosos. Assim que se sentou a secretária, percebeu de imediato os olhares gélidos de Jessica Reis, Mark Reynolds e Lauren King. Eram o trio intocável do escritório, sempre impecáveis, sempre a rir-se dos outros e sempre atentos a quem eles achavam que não se encaixava. Raquel sabia que era o alvo preferido deles. A sua pele negra, o cabelo natural, as roupas simples, tudo nela parecia incomodar aqueles colegas. Baixou a cabeça, ligou o computador e tentou concentrar-se no trabalho, como fazia todos os dias. Se fingisse que não ouvia, talvez a deixasse em paz. Poucos minutos depois, a voz de Jéssica atravessou o ar como uma faca afiada. Raquel, querida, esse casaco é da tua avó? Parece saída de uma loja de roupa usada. Várias pessoas riram-se. A gargalhada de Mark ecoou do outro lado da sala, seguido do clique do telemóvel de Lauren, que tirou uma foto da mala de pano que Raquel trazia sempre com ela. Hashtag moda de segunda mão, disse Lauren, sorrindo com malícia. Raquel sentiu o rosto arder, mas não disse nada. Continuou a escrever no teclado com os dedos a tremer, lutando contra o nó na garganta. Sabia que explicar-se não adiantaria. Para eles, bastava o facto de ela não seguir o mesmo padrão. Mark passou ao lado da secretária dela, fingindo espanto. Juro que vi uma igualzinha a te pedir trocos na paragem do autocarro ontem. Impressionante. Mais risos. Raquel manteve-se firme. Não reagiu. Não chorou. Mas por dentro, cada palavra era uma ferida aberta. Jéssica aproximou-se novamente, desta vez com uma lata de refrigerante na mão. Sem aviso, despejou o líquido sobre o casaco cinzento de Raquel. O refrigerante gelado escorreu pela roupa, colando-se à pele dela. A humilhação foi imediata. Jéssica sorriu, fingindo inocência. UPS, pensei que estavas a precisar de um banho. Quem sabe se estás mesmo limpa, não é? Lauren já gravava com o telemóvel, rindo-se como se fosse um programa de comédia. Mark deu um pontapé na cadeira de Raquel, fazendo-a quase cair. Devias desaparecer. Ninguém te quer aqui. Raquel agarrou-se à borda da mesa, os olhos fixos no ecrã, tentando não ceder ao desespero. Sentia as lágrimas a subir, mas recusava-se a deixar que eles as vissem. Jéssica inclinou-se, sussurrando com veneno suficiente para todos ouvirem. Achas mesmo que pertences a este lugar? Uma rapariga pobre, preta, sem valor, nunca sonha em ser respeitada. As palavras feriram mais do que o refrigerante. Cortaram-lhe a alma. Raquel levantou-se com as pernas a tremer e saiu em silêncio, caminhando até a sala de descanso. Lá dentro, fitou o espelho. Os olhos brilhavam com lágrimas contidas. O seu reflexo parecia derrotado, mas algo nos seus olhos ainda resistia. Uma faísca, uma força silenciosa. Com mãos trêmulas, tirou o telemóvel da mala e marcou o número do único homem que conhecia capaz de segurar naquele momento. Nathan Pierce, o seu marido, o seu porto seguro. Enquanto esperava, as gargalhadas no fundo do escritório ainda ecoavam, aumentando a dor dentro do peito. Mas, por baixo de toda aquela tristeza, Raquel sentiu algo diferente. Uma certeza, quase imperceptível, de que aquele momento, aquela humilhação, não ia ser o fim. Ia ser o princípio de algo novo. E esse princípio estava prestes a acontecer. Nathan atendeu ao segundo toque. A sua voz, firme mas calorosa, foi como um cobertor sobre o coração gelado de Raquel. Raquel? O que aconteceu? Estás bem? Ela tentou responder, mas as palavras enroscaram-se na garganta. Sentia-se fraca, esmagada, como se cada parte dela tivesse sido exposta e ridicularizada. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, enquanto segurava o telemóvel com força. Nate, não estou bem. Já não consigo mais. Eles passaram todos os limites hoje.
Nathan ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio denso, cheio de significado. Ele sabia que Raquel não era frágil. Sabia o quanto ela suportava todos os dias sem dizer nada. Se ela estava a ligar assim, era porque já tinha sido levada longe demais. Quem foi? Diz-me os nomes. O que te fizeram? Não quero vingança. Só não sei o que fazer. Estou cansada, Nate. Muito cansada. A voz dele ficou mais baixa, mas carregada de intensidade. Fica onde estás. Estou a caminho. Raquel desligou e ficou ali parada, no pequeno canto da sala de descanso. As suas mãos ainda tremiam. Queria ser forte. Queria resolver tudo sozinha. Mas, naquele momento, precisava de Nathan. E sabia que ele viria. No outro lado do escritório, Jéssica continuava a espalhar veneno com uma voz exageradamente alta. Aposto que chamou o namorado para vir buscá-la no autocarro. Uma rainha dramática precisa de um cavaleiro pobre. Mark e Lauren explodiram em gargalhadas. Lauren já preparava outro vídeo. Brian Foster, o chefe direto de Raquel, limitava-se a observar de longe, sentado confortavelmente na sua cadeira, como se tudo fosse parte da rotina. Não disse nada. Como sempre, fingiu que não era com ele. Raquel voltou para sua secretária, os olhos secos mas a alma em guerra. Ignorou os risos, os olhares, os comentários sussurrados. Estava concentrada apenas numa coisa. Nathan estava a caminho. E, desta vez, ela não estaria sozinha. 20 minutos depois, um som diferente cortou o ambiente da sala. Passos decididos, firmes, autoritários. Cada passo fazia o chão parecer tremer. Todos olharam na direção da entrada e o mundo pareceu parar. Nathan Pierce entrou no escritório com um olhar frio como aço. Alto, elegante, impecável no fato escuro. O silêncio caiu como uma manta pesada sobre todos. Ninguém esperava ver o CEO da empresa-mãe ali, muito menos com aquele olhar. Sem desviar os olhos, Nathan caminhou diretamente até Raquel. Ajoelhou-se ao lado dela, colocou uma mão no ombro dela com carinho e falou baixinho. Estou aqui. Estás bem? Raquel apenas assentiu. Não conseguia falar, mas os olhos dela diziam tudo. Dizia que estava ferida, que tinha chegado ao limite, e que agora, com ele ali, começava a sentir-se segura outra vez. Nathan levantou-se e olhou à volta. Os olhares dos colegas fugiram do dele. Jéssica empalideceu. Mark ficou com os lábios entreabertos, como se tivesse sido apanhado em flagrante. Lauren baixou o telefone. Brian levantou-se devagar, nervoso, ajeitando o casaco. A voz de Nathan quebrou o silêncio com firmeza. Talvez não saibam, mas esta mulher, disse, apontando para Raquel, é a minha esposa. O impacto foi imediato. O choque estampado nos rostos. Jéssica deu um passo atrás. Lauren parecia paralisada. Vim aqui porque soube que ela tem sido alvo de insultos, humilhações e ataques constantes neste escritório. E exijo saber agora, quem foi? Jéssica tentou sorrir, nervosa. A voz dela saiu mais aguda que o habitual. Sr. Pierce, foi tudo mal entendido. Só estávamos a brincar. Nunca quisemos magoar ninguém. Brincar? Repetiu Nathan, dando um passo na direção dela. Atirar refrigerante para cima dela? Rir-se da sua aparência, filmar e partilhar a humilhação dela como se fosse entretenimento? Isso é uma piada para vocês? Nathan virou-se lentamente para ele. Você é o chefe dela. Era sua obrigação garantir um ambiente de respeito. Mas ficou calado. Assistiu tudo e não fez nada. Isso, Sr. Foster, chama-se cumplicidade. O ar tornou-se mais pesado. Raquel, em silêncio, observava tudo. Pela primeira vez, não sentia medo. Não sentia vergonha. Sentia-se protegida. Respeitada. Vista. Nathan deu mais um passo à frente. O que estava por vir ainda ia deixar o escritório inteiro sem chão. Nathan ficou imóvel no centro da sala, os olhos firmes em Brian, Jéssica, Mark e Lauren. O ambiente, que antes era cheio de risinhos e desprezo, agora estava mergulhado num silêncio cortante. Cada funcionário que observava sabia que algo irreversível estava prestes a acontecer. Jéssica Reis, Mark Reynolds, Lauren Kim. E você, Brian Foster, disse Nathan, pausadamente, como se cada nome fosse um veredito.
A partir deste momento, nenhum de vocês é mais funcionário da Pinacle. O choque foi imediato. Jéssica deu um passo atrás, os lábios entreabertos, tentando processar o que acabará de ouvir. Mark ficou estático, como se o corpo dele tivesse congelado. Lauren levou a mão à boca, em total incredulidade. Brian vacilou nas pernas, segurando-se na cadeira como se o chão tivesse desaparecido. Estão todos despedidos por comportamento racista, por humilhar e desprezar uma colega de trabalho. A voz de Nathan era dura, sem espaço para discussão. E vou garantir que nenhuma empresa nesta cidade vos contrate novamente. Vão enfrentar todas as consequências. Jéssica explodiu, perdendo por completo o controle. Isto é culpa tua, gritou, apontando para Raquel com os olhos cheios de fúria. Só porque o teu marido é rico, achas-te melhor do que nós. Tu não mereces este lugar. Nunca mereceste. Nathan deu um passo protetor à frente de Raquel e levantou a mão com firmeza. Chega, senhorita Reis. Você destruiu a sua própria carreira com suas ações nojentas. Raquel nunca vos respondeu com ódio, nunca vos faltou ao respeito. Vocês pisaram nela dia após dia e agora enfrentam as consequências. Jéssica recuou, o olhar cheio de ódio e medo. Lauren não conseguia levantar os olhos do chão. Mark estava pálido como papel. Brian tentou recuperar alguma compostura, mas ninguém mais olhava com respeito. Nesse momento, a porta da frente abriu-se e 2 seguranças uniformizados entraram calmamente, com expressões sérias. Nathan olhou para eles e fez apenas um gesto com a cabeça. Os seguranças avançaram e começaram a acompanhar os 4 para fora do escritório. A humilhação era total. Mark caminhava com os ombros curvados. Lauren limpava discretamente as lágrimas. Brian murmurava palavras inaudíveis, como se estivesse num pesadelo. Jéssica resistiu, gritando palavras desconexas. Vais arrepender-te disto. Raquel, és uma farsa. Ninguém nunca te respeitou. Nathan olhou para ela uma última vez, a voz firme e serena. Não, Jéssica. Quem vai se arrepender és tu. Arrepender-te de teres cruzado a mulher que eu mais amo neste mundo. As portas fecharam-se para ti hoje, e não vão voltar a abrir. Raquel permaneceu de pé, em silêncio. Não sorriu, não chorou. Apenas olhou em frente, com os olhos firmes. O ambiente inteiro do escritório estava transformado. Os funcionários, que antes riam com Jéssica, agora estavam calados, envergonhados. Alguns olhavam para Raquel com uma mistura de culpa e respeito. Nathan voltou-se para todos os presentes. O seu tom era direto, mas sem gritar, como um líder que não precisava de levantar a voz para ser ouvido. Quero que cada um de vocês entenda algo com clareza. A partir de hoje, nenhuma empresa sob o nome de Pierce Enterprises vai tolerar racismo, bullying ou qualquer forma de desrespeito. Quem repetir esse comportamento será tratado com a mesma firmeza que viram aqui. As cabeças baixaram. Os olhares desviaram-se. O peso da responsabilidade finalmente caíra sobre todos. Raquel manteve-se firme ao lado de Nathan. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista. Sentiu-se digna. Sabia que aquele momento não era apenas justiça por ela, mas uma mudança que poderia tocar muitos outros. Nathan segurou a mão dela com carinho. Olhou nos olhos da esposa com orgulho genuíno. Raquel, nunca mais vais passar por isso. Eu prometo. Ela assentiu devagar, sentindo dentro de si um poder novo. A dor que tinha carregado durante tanto tempo não tinha sido em vão. E o que estava por vir ainda seria maior. Muito maior. Logo após a saída dos 4 funcionários, Raquel continuou de pé, sentindo o silêncio pesado que pairava sobre o escritório. Ainda ouvia, na sua mente, as palavras de Jéssica, cheias de veneno e inveja. Mas agora, elas já não lhe causavam dor. Causavam clareza. Um tipo de libertação estranha, como se finalmente tivesse fechado uma porta que durante muito tempo só lhe trouxe sofrimento. Mesmo assim, no fundo do seu coração, Raquel sabia que não poderia voltar àquele lugar. Mesmo com Jéssica, Mark, Lauren e Brian fora dali, as paredes daquele escritório ainda carregavam a energia da humilhação. Cada corredor, cada secretária, cada olhar de canto parecia lembrar-lhe dos dias em que lutava para não quebrar. Numa manhã de sol clara e limpa, alguns dias depois, Raquel voltou à frente do edifício da Pinacle pela última vez.
Ficou ali em silêncio, olhando para a fachada de vidro. Respirou fundo e, num gesto simples, sorriu. Não era tristeza. Era alívio. Era o fim de um ciclo. Já não precisava provar mais nada àquele lugar. Era hora de seguir em frente. Natan apoiou totalmente a decisão dela. Mesmo sendo presidente da empresa-mãe, nunca tentou convencê-la a ficar. Sabia que a força de Raquel vinha da sua independência. Podia facilmente colocá-la numa posição de prestígio em qualquer empresa do grupo, mas Raquel não queria facilidades. Queria conquistar o seu caminho com os próprios pés. Nos meses seguintes, Raquel alugou uma pequena sala no centro de Chicago e criou seu próprio projeto de consultoria. Com os seus conhecimentos em análise de dados e marketing, começou a ajudar pequenos empresários, principalmente negros, latinos e imigrantes, que enfrentavam dificuldades para crescer ou manter os seus negócios. Negócios familiares, pequenos restaurantes, lojinhas de bairro, salões de beleza esquecidos pelas grandes campanhas de publicidade. Gente invisível para o mercado, mas não para Raquel. Com dedicação e empatia, ela ouvia, estudava, criava planos personalizados. Cada vitória de um cliente era uma conquista para ela também. E, pouco a pouco, seu nome começou a circular em reuniões, fóruns e encontros comunitários. Já não havia risos maldosos, nem olhares de desprezo. Havia respeito. Havia gratidão. Natan, como sempre, acompanhava tudo em silêncio. Via como os olhos de Raquel brilhavam ao contar-lhe sobre um novo cliente ou um negócio que estava finalmente a crescer. À noite, sentavam-se juntos no sofá do apartamento e conversavam sobre o dia. Natan não se intrometia. Só ouvia e apoiava. E isso era tudo que Raquel precisava. Foi nesse contexto que surgiu a ideia do Fundo Solidário, algo que pudesse ajudar outras vítimas de discriminação no ambiente de trabalho. Natan ofereceu apoio financeiro sem hesitar, mas fez questão de deixar claro que aquele projeto seria dela. E Raquel aceitou o desafio com entusiasmo. Nasceu assim o Fundo Superando o Preconceito. Um programa com bolsas, apoio jurídico, acolhimento psicológico e espaço para partilha de histórias reais. Não demorou muito para o projeto chamar a atenção da mídia e de diversas organizações sociais. Não apenas por causa do nome de Natan, mas porque a história de Raquel era real, tocante e poderosa. Ela começou a ser convidada para falar em conferências, workshops e universidades. Sentava-se em frente a plateias cheias e partilhava a sua trajetória com calma e clareza. Falava das dores, mas também da superação. Do silêncio que foi cúmplice, mas também da voz que finalmente se levantou. E, acima de tudo, da importância de manter a dignidade, mesmo quando todos à volta tentam tirá-la. Enquanto isso, do outro lado, a queda dos que a tinham humilhado tornava-se pública. Jéssica tentou limpar a própria imagem com um pedido de desculpas nas redes sociais, dizendo que tudo fora um mal-entendido. Mas o vídeo do refrigerante, da gargalhada e da frase racista estava por toda parte. Os comentários contra ela eram implacáveis. Marcas cancelaram contratos, recrutadores apagaram seu nome de lista, e até amigos se afastaram. Mark não teve melhor sorte. Nenhuma empresa queria associar-se a alguém com histórico de discriminação racial. As entrevistas terminavam antes mesmo de começarem. Lauren viu os seguidores sumirem do seu perfil e os patrocínios evaporarem. As desculpas que publicou foram ignoradas. Brian, por sua vez, foi banido do meio corporativo. Nenhuma agência o contratava. O silêncio que um dia usou como escudo agora era o que o condenava. Raquel, por outro lado, crescia. Tornou-se referência, símbolo de superação. Mas ela nunca celebrou a queda dos outros. Não era esse o objetivo. Tudo o que queria era mostrar que respeito não se pede, conquista-se. E que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste ou no bairro onde nasceu, mas no caráter, na competência e na coragem. Cada vez que subia num palco, Raquel via nos olhos da plateia um reflexo do que ela mesma um dia foi. Alguém a tentar resistir. E era a essas pessoas que ela dirigia as suas palavras. Sempre com empatia. Sempre com verdade. E sempre com certeza de que a mudança começa por dentro, mas nunca acontece se o mundo continuar calado. No final de uma tarde tranquila, Raquel recebeu uma chamada inesperada. Era Emily Parker, uma antiga colega da Pinnacle.
A voz do outro lado da linha soava trêmula, carregada de culpa e hesitação. Raquel, eu não sei se devia ligar, mas precisava falar contigo. Eu vi tudo o que aconteceu contigo naquele escritório. Vi cada humilhação. E fiquei calada. Raquel ficou em silêncio por alguns segundos. Não sentiu raiva. Apenas escutou. Eu devia ter feito alguma coisa. Deveria ter dito algo, defendido-te. Mas, para ser honesta, eu tive medo. Medo de ser o próximo alvo. Eu só queria proteger o meu emprego. Mas agora vejo que a minha omissão te feriu também. E lamento profundamente por isso. Raquel fechou os olhos, respirando fundo. Havia algo sincero na voz de Emily. Uma dor que vinha do reconhecimento honesto do erro. E aquilo tocou algo dentro dela. Ela compreendia. Sabia o que era ter medo. Sabia como o silêncio podia parecer uma escolha fácil, até que se tornava uma cruz. Obrigado por dizer isso, Emily, respondeu Raquel com suavidade. A mudança começa aí. Quando alguém que ficou em silêncio decide nunca mais o fazer. Após essa chamada, outras mensagens começaram a chegar. Antigos colegas, pessoas que a tinham ignorado no corredor, que viram os vídeos e riram baixinho, começaram a escrever-lhe. Uns pedindo desculpa, outros partilhando como a história dela os tinha feito refletir. Alguns confessaram que também tinham sido vítimas noutros contextos, mas nunca tinham tido coragem de falar. Raquel lia cada mensagem com calma, respondendo sempre com empatia e firmeza. O fundo superando o preconceito crescia a cada semana. Histórias de outras vítimas de discriminação eram partilhadas nas redes sociais, em eventos públicos. Pessoas de diferentes origens, profissões e idades contavam os seus casos. E o que antes era dor escondida transformava-se em força coletiva. Raquel tornou-se mentora de jovens profissionais, especialmente mulheres negras e latinas, ensinando-lhes a reconhecer o seu valor, a falar com clareza e a resistir com dignidade. Inspirado por tudo que presenciava, Nathan decidiu dar um passo ainda mais ousado. Como CEO da Pearson Enterprises, lançou uma iniciativa interna que revolucionaria a cultura das empresas sob o seu comando. Foram criados programas obrigatórios de formação em igualdade racial, revisadas todas as políticas de recursos humanos, e foi implementada uma linha direta e confidencial para denúncias de discriminação e assédio. O impacto foi imediato. Outras empresas em Chicago começaram a seguir o exemplo. Reuniões de diretoria passaram a incluir discussões sobre inclusão. Líderes de negócios começaram a perceber que ignorar a diversidade já não era apenas imoral, era inaceitável. O nome de Raquel tornava-se sinônimo de integridade, justiça e superação. E mesmo com tudo isso, ela permanecia simples. Continuava a trabalhar no seu pequeno escritório, continuava a visitar clientes de bairros humildes e continuava a viver com os pés no chão e o coração aberto. Certa noite, depois de um longo evento, Raquel e Nathan estavam sentados na varanda do apartamento. As luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas, e o silêncio entre eles era confortável, cheio de significado. Raquel encostou a cabeça no ombro de Nathan e observou o horizonte. Nunca quis vingança, Nate, disse ela, com a voz suave. Só queria que as pessoas entendessem que o valor de alguém não está na cor da pele, nem na roupa que veste, nem no dinheiro que tem. Está no caráter, na coragem, na compaixão. Nathan apertou-lhe a mão com ternura. Raquel, tudo o que passaste e a forma como reagiste é a razão pela qual eu te admiro tanto. Mostraste ao mundo que há uma maneira mais nobre de lutar. E venceste. Ela sorriu, olhando para as luzes ao longe. Ainda há muito por fazer. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, se cada voz que antes calava agora se levantar, acho que podemos transformar mesmo os lugares mais escuros. O silêncio é confortável, continuou Raquel, mas também é cúmplice. Quando ficamos calados diante da injustiça, ajudamos ela a crescer. Eu escolhi não me calar mais. E espero, de coração, que vocês também escolham falar, porque só assim conseguimos romper o ciclo do preconceito. Ao terminar, uma salva de palmas rompeu o ar. Não era uma simples ovação. Era um reconhecimento profundo. Um aplauso que vinha da alma de todos os presentes. Nathan, sentado na primeira fila, assistia com os olhos brilhantes. Sabia que aquela mulher, sua esposa, sua melhor amiga,
Sua inspiração já não era apenas uma profissional brilhante. Era uma líder, uma força transformadora. Raquel desceu do palco com um sorriso discreto. Sentia-se leve. Havia algo de mágico naquele momento. Não porque fosse grandioso, mas porque era verdadeiro. Ela sabia que, naquele auditório, várias sementes tinham sido plantadas. Mais tarde, ao anoitecer, ela e Nathan sentaram-se novamente na varanda do apartamento, como faziam sempre que o mundo parecia girar depressa demais. A cidade de Chicago estava ali à frente, iluminada, viva, cheia de histórias. Raquel olhava para tudo com uma tranquilidade profunda. Sabia que aquele lugar, onde tanto tinha sofrido, agora também era o palco da sua vitória. Nathan, disse baixinho, sem tirar os olhos do horizonte, tu sabes, eu nunca quis destruir ninguém. Eu só queria que as pessoas entendessem. Entendessem que o valor de uma pessoa está na sua essência, no seu respeito pelos outros, não na aparência, não no dinheiro, e muito menos na cor da pele. Nathan virou-se para ela, pegou na sua mão e respondeu com a voz firme e amorosa. Raquel, tu fizeste mais do que isso. Tocaste vidas. Mostraste ao mundo que a verdadeira força está em permanecer íntegra, mesmo quando tudo à volta tenta quebrar-nos. E por isso, eu acredito que tu mudaste mais do que só um escritório. Tu mudaste mentalidades. Raquel respirou fundo e encostou a cabeça ao ombro dele. O céu estava a ganhar tons de azul escuro, e as estrelas começavam a surgir, uma a uma. Lá embaixo, os carros seguiam seu caminho, as pessoas andavam apressadas, e a vida continuava. Mas ali, naquela varanda, um ciclo tinha se fechado. Ela sorriu, sentindo no peito uma paz que nunca pensou alcançar. Espero que a nossa história lembre as pessoas que compaixão, dignidade e coragem são mais poderosos que qualquer preconceito. Que todos merecem respeito e devem ser julgados pelo que são de verdade. Não pela cor da pele, não pelo passado, mas pela sua humanidade. Nathan apertou-lhe a mão, e juntos ficaram ali, a observar o céu da cidade que os viu sofrer e vencer. Debaixo do manto estrelado de Chicago, os dois sabiam que a luta ainda existia. Mas também sabiam que, por causa daquela história, a deles, muita gente, em muitos lugares, jamais permitiria que a injustiça continuasse calada. E isso era só o começo de algo muito maior. Com o passar dos dias, o impacto da história de Raquel continuava a crescer, alcançando novos cantos da cidade e atravessando fronteiras. O que começou como uma experiência dolorosa num ambiente de trabalho tóxico transformou-se num movimento que inspirava pessoas de todas as idades, origens e profissões. O fundo superando o preconceito, que ela idealizou com Nathan, expandiu-se rapidamente, alcançando bairros marginalizados, escolas públicas e pequenas empresas esquecidas pelo sistema. Raquel nunca se afastou da sua essência. Continuava a visitar pessoalmente os projetos que apoiava, sentava-se para ouvir histórias, orientava jovens profissionais e oferecia a sua experiência como guia. Em cada olhar que encontrava, via reflexos do que um dia foi, uma mulher calada, invisível, subestimada. E em cada conversa, deixava uma centelha de esperança. Jornais nacionais começaram a escrever artigos sobre ela. Universidades prestigiadas convidavam-na para receber prêmios. Mas Raquel, mesmo diante dos elogios e do reconhecimento, mantinha-se firme na simplicidade que sempre a definiu. Para ela, nada daquilo fazia sentido se não continuasse a tocar vidas diretamente. Um dia, durante uma visita a uma escola secundária de um bairro operário, uma jovem chamada Camila aproximou-se dela. Tinha os olhos cheios de lágrimas e um caderno apertado contra o peito. Senhora Raquel, eu vi a sua entrevista. Eu achava que ninguém como eu podia ser alguém. Que ia ser sempre tratada como uma menina pobre do cabelo armado. Mas agora eu vejo que posso lutar, que posso estudar, crescer e ser ouvida. Raquel ajoelhou-se à frente dela e segurou-lhe as mãos com suavidade. Camila, tu não precisas mudar quem és para ter valor. Tu já tens valor. Só precisas acreditar nele antes dos outros. Camila sorriu entre as lágrimas. E naquele pequeno instante, Raquel percebeu que o ciclo de dor e superação que viveu não tinha sido em vão. Tinha dado origem a uma nova geração, mais consciente, mais forte e menos disposta a aceitar o silêncio. Nathan assistia a tudo com o coração cheio. Vez após vez, sentia orgulho pela mulher que escolheu amar.
Já não era só a companheira de vida, mas uma líder que provocava mudanças reais. O seu nome já não estava apenas vinculado a um grupo empresarial de sucesso, mas também a um legado de justiça e responsabilidade social. Inspirado pela força da esposa, Nathan continuou a implementar programas rigorosos dentro das suas empresas. Criou comitês de diversidade, incentivou lideranças negras e promoveu auditorias internas para identificar e eliminar qualquer traço de discriminação. A cultura empresarial transformou-se e o exemplo espalhou-se como fogo em campo seco por outras corporações. CEOs, diretores e gestores começaram a seguir o mesmo caminho. Pinnacle, o lugar onde tudo começou, já não era o mesmo. Depois da saída dos responsáveis pelo abuso, a empresa passou por uma profunda reestruturação. Uma nova diretora-geral foi nomeada, uma mulher negra, experiente e empática, que se comprometeu a nunca permitir que histórias como a de Raquel se repetissem. Funcionários que antes tinham ficado calados começaram a refletir. Alguns procuraram Raquel para pedir desculpa, outros passaram a envolver-se no fundo. As formações tornaram-se obrigatórias, os canais de escuta ampliaram-se e a mudança finalmente começava a ser sentida na prática. Raquel, por sua vez, continuava a fazer o que fazia melhor: ouvir, orientar, inspirar. Em cada discurso, ela recordava que a mudança não era um destino, mas um caminho, que cada escolha de coragem, por menor que fosse, tinha o poder de quebrar ciclos antigos. Na noite de um evento especial do fundo, com centenas de pessoas reunidas num teatro iluminado, Raquel subiu novamente ao palco. Vestia-se com o mesmo estilo simples, mas no seu olhar havia uma confiança inabalável. Esperou que o silêncio se fizesse, respirou fundo e falou com a calma de quem já não precisava provar mais nada. O mundo tentou calar-me. Tentou fazer-me acreditar que eu não era suficiente. Mas eu resisti. E estou aqui para dizer que ninguém, absolutamente ninguém, pode definir o teu valor. Só tu. O público levantou-se de imediato, num aplauso que parecia não ter fim. Nathan, de pé, aplaudia com os olhos marejados, sentindo que aquele era apenas o início de uma nova era. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como testemunhas silenciosas de tudo o que ela conquistou. E, mesmo depois de toda a dor, Raquel Harris sabia que, se pudesse voltar atrás, viveria tudo de novo, porque daquela escuridão nasceu uma força que iluminaria o caminho de muitos. Ela não só superou o preconceito, ela ensinou o mundo a combatê-lo. O dia seguinte amanheceu com uma brisa leve sobre Chicago, como se a própria cidade respirasse mais fundo depois de tudo que havia testemunhado. Raquel acordou cedo, como de costume. Preparou seu café com calma, vestiu-se sem pressa e sentou-se diante da janela da sala com uma xícara quente nas mãos. A cidade acordava lá fora, com os sons de sempre, buzinas, passos, vozes apressadas, mas para ela, tudo parecia mais sereno. Nathan entrou na sala pouco depois, já vestido para o dia de reuniões, mas com aquele olhar tranquilo que ele só tinha quando estava com ela. "Dormiste bem?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Sim", respondeu Raquel, com um pequeno sorriso. "Acho que foi a primeira vez, em muito tempo, que adormeci sem peso no peito." Nathan observou-a em silêncio por alguns segundos, antes de falar. "O que tu fizeste, Raquel, ninguém mais poderia ter feito. Tu não apenas sobreviveste à injustiça, tu transformaste-a numa ponte para os outros atravessarem." Raquel olhou para ele, os olhos brilhando, não de lágrimas, mas de paz. "Sabes, Nate, durante muito tempo eu pensei que precisava ser invisível para não ser atacada. Depois pensei que precisava ser perfeita para ser respeitada. Mas agora eu entendi que eu só precisava ser verdadeira. A minha força nunca esteve em me esconder. Estava em não deixar que me quebrassem." Nathan assentiu, tocando de leve a mão dela. "É por isso que tu és a mulher mais forte que eu conheço." Ela sorriu com ternura, e os dois ficaram ali em silêncio por alguns instantes, saboreando aquele momento simples, mas poderoso. Um momento que selava não apenas a superação de um passado difícil, mas a construção firme de um futuro com propósito. Mais tarde, naquele mesmo dia, Raquel recebeu um convite especial. Seria homenageada numa cerimônia nacional de reconhecimento por lideranças comunitárias. O prêmio destacava pessoas que, com ações concretas, tinham provocado mudanças sociais duradouras. Não era um evento qualquer,
Era um momento de simbolismo profundo. Ela hesitou por um instante. Nunca gostara de ser o centro das atenções. Mas Natan encorajou-a com um olhar que dizia tudo. Tu mereces isso. Na noite do evento, o auditório estava lotado. Câmaras, jornalistas, líderes políticos e empresariais ocupavam os lugares. Mas Raquel, ao entrar, não pensava neles. Pensava nas vozes que tinha ouvido ao longo da sua jornada, as que a calaram e, mais ainda, as que a fizeram levantar-se. Quando seu nome foi chamado, ela subiu ao palco com passos firmes, mas tranquilos. O apresentador elogiou o trabalho dela, a transformação de dor em impacto, a coragem de enfrentar sistemas enraizados com graça e dignidade. Ela recebeu a estatueta nas mãos, agradeceu com um aceno e aproximou-se do microfone. Hoje, eu não estou aqui por causa de mim. Estou aqui por causa de todos os que ainda sentem que não pertencem. Por cada mulher que silenciou a sua voz para manter um emprego. Por cada jovem que achou que devia mudar quem é para ser aceito. Por cada homem que acreditou que devia calar a dor para parecer forte. Fez uma pausa, e o auditório ficou quieto como se o ar tivesse parado. Eu sou a prova viva de que não precisamos escolher entre ser quem somos e ter sucesso. Que dignidade, respeito e coragem são mais fortes que qualquer preconceito. E que, mesmo no meio da dor, podemos encontrar a nossa missão. Um novo aplauso ergueu-se, mais forte, mais sentido. Muitos no público estavam de pé. As câmaras focavam a sua expressão serena. Mas dentro dela, Raquel sentia algo ainda mais profundo: libertação. Nos dias que seguiram, a sua história foi contada em jornais, revistas e até em livros escolares. Tornou-se tema de debate em universidades e empresas. A sua imagem já não era a de uma mulher humilhada por colegas. Era a imagem da resistência, da elevação, da cura. Mas Raquel continuou a mesma. Continuava a visitar os bairros esquecidos, a responder e-mails de jovens em crise, a ajudar pequenos empresários. A diferença era que agora, cada passo que dava era seguido por ecos, pessoas que, ao vê-la, também escolhiam levantar-se. E assim, a história de Raquel Harris transformou-se numa chama que não apagava. Uma chama que dizia, com clareza: tu não estás sozinho. A tua dor tem valor. A tua voz pode mudar o mundo. E mesmo quando o mundo parecia escuro, ali estava a luz que ela acendeu.